Vamos abrir a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 34. E enquanto vocês abrem a Bíblia, é importante a gente pensar em uma coisa. O Novo Testamento traz a ideia que a gente chama de o sacerdócio de todos os santos. O que isso significa? Significa que a partir do advento de Jesus Cristo, cada pessoa que o aceita como Senhor e Salvador se torna um sacerdote ou uma sacerdotisa para proclamar as verdades, as realidades do reino de Deus em Jesus Cristo. O perdão dos pecados, a vitória de Jesus contra a morte, o fato de que Cristo vai voltar, e todas essas verdades que nós temos da lei de Deus, da graça de Deus e etc. A missão de levar todas essas verdades ao mundo não é a missão simplesmente de um pastor, ou de um grupo de pastores, ou de um presbítero, ou de um bispo, ou de um diácono. Essa tarefa é uma tarefa de todos nós. Mesmo porque o Evangelho é uma notícia maravilhosa de que Deus, em Jesus Cristo, nos perdoa e nos salva. E se, por exemplo, você descobre isso, e você sabe que Jesus morreu pelos pecados das pessoas, e sem Jesus Cristo elas estão perdidas. Você descobre isso e você se torna uma pessoa salva. Você se arrepende dos seus pecados. E você tem esse tesouro no seu coração e nas suas mãos. Aí você mora na sua casa junto com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com algum parente, com algum amigo. Você precisa chamar o pastor para pregar essa verdade para o seu pai, para o seu filho, para o seu amigo, para a sua mãe? Não precisa? É só o pastor pregando que funciona? Não. Se você que não é pastor chegar na sua casa e disser para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos: Jesus ama vocês, Jesus cuida de vocês, Jesus morreu por vocês, tudo isso é verdade e é o sacerdócio que Deus deu para vocês. De forma que não são só os pastores que são responsáveis por fazer a vontade de Deus e por pregar a vontade de Deus. Entretanto, a imagem dos pastores, ela é uma imagem presente na Bíblia. Em Ezequiel 34, o profeta vai falar dos falsos pastores. É muito importante a gente olhar para a disposição desses falsos pastores e entender o seguinte: eu estou agindo como eles no ministério que Deus me deu? Deus me deu uma família, Deus me deu uma igreja, Deus me deu uma vizinhança. Como é que eu estou tratando a missão de salvar a minha família, a minha igreja e a minha vizinhança? Durante a história da humanidade, muitos que receberam a verdade de Deus foram infiéis. E é importante a gente olhar para esse quadro e analisar cada um a própria vida, se tem sido fiel ou se não, de forma que possa se arrepender do mal que está fazendo e buscar a Deus o poder de fazer de forma diferente. É isso que eu queria que vocês tivessem em mente quando a gente ler agora Ezequiel 34, do verso 1 em diante. E a Bíblia diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei fim no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Sabe, meus irmãos e irmãs, o mundo religioso, ele é o mundo mais abençoado e o mais terrível que existe. A Bíblia diz assim: se a luz que há em ti for trevas, quão grandes trevas serão? Se aquilo que poderia e deveria ser uma bênção na nossa vida, uma força para o bem, para o amor, para a obediência e para a verdade, se isso não santificar a nossa vida em direção ao amor, à verdade e à obediência, nós nos tornaremos os mais hipócritas, mentirosos, ladrões, gananciosos que existem. E é exatamente esse o quadro que a gente vê no mundo religioso. Muitas pessoas dispostas a receber os benefícios e as bênçãos que a igreja proporciona, mas poucos querendo lutar pela igreja, defender a igreja, curar a igreja, ajudar a igreja nas suas necessidades e dificuldades. Esse é o quadro geral. E cada um deve olhar para si e avaliar o seu coração diante de Deus. Claro que nós, pastores, temos que fazer isso de maneira redobrada, porque o nosso sustento vem do suor do rosto de vocês. Claro que a gente também sua, a gente também trabalha, a gente também rala muito. Não é pouco o trabalho do pastor. Mas o fato é que a relação entre pastores e igreja é que a igreja, através do seu dízimo, sustenta a obra missionária do pastor, de forma que ele possa atender a igreja e a comunidade. Por si só, isso já se torna uma fonte de possíveis perigos, porque se eu ficar na minha casa a manhã inteira sem fazer nada, o meu salário vai cair na minha conta do mesmo jeito. Agora, eu sou pago para fazer o quê? Para me preparar espiritualmente, intelectualmente, para ajudar vocês a crescer no conhecimento e graça de Jesus. E se eu assim não o fizer, eu sou um desses falsos pastores. Isso é muito importante de pensar. E é sempre importante a gente pensar isso a gente mesmo, nunca condenar os outros. Falsos pastores, esse é o Edir Macedo, R.R. Soares, calma aí. Eu como pastor tenho que olhar, será que eu tenho sido um verdadeiro pastor ou um falso pastor? Não é julgar os outros. A mensagem bíblica não foi dada para a gente bater nos outros, para a gente olhar para nós mesmos. Agora, uma coisa importante. Nem só aos pastores é que funciona essa mensagem. Por quê? Porque não são só os pastores que se beneficiam da estrutura que a igreja fornece. Todos nós nos beneficiamos, não é verdade? Então, por exemplo, se você tem aqui na igreja um local para trazer os seus filhos, e quem sabe escudá-los de muitas coisas ruins lá na rua, você traz os seus filhos aqui para dentro. E muitos trazem somente com o objetivo de desfrutar das bênçãos da igreja. Tem uma salinha ali para as crianças, deixa as crianças lá. Eu vou me aliviar aqui um pouco. E será que essas pessoas também não estão mal usando o que é da igreja? De forma que elas estão se beneficiando, mas elas também não querem dar a vida pela igreja, não querem trabalhar pela igreja, não querem curar a igreja, não querem ajudar a igreja de forma ampla. Você percebe que essas condenações, elas atacam principalmente aos líderes, que mais se beneficiam e cuja obra ruim mais terrível é. Agora, isso também pode se tornar uma realidade na vida dos membros. E, por exemplo, eu dei o exemplo da gente se beneficiar da estrutura física e de educação das crianças, por exemplo, mas existem muitas outras coisas que envolvem a questão da igreja. Por exemplo, você pode ser um Zé Ninguém lá no mundo, lá fora, mas aqui dentro você pode ser um ancião, um diácono, um evangelista, você tem um cargo, que você é do trabalho missionário, ministério pessoal, escola sabatina. E dentro da igreja, muitas vezes esses cargos e essas posições são cobiçadas pelas pessoas. E elas se importam mais com os cargos que elas têm do que efetivamente com o trabalho que aquele cargo representa. Porque, por exemplo, qual
que é o trabalho de um ancião? O ancião é o verdadeiro pastor da igreja, é o pastor constante que está na igreja. O trabalho dele é pregar, é visitar, conseguir outras pessoas para pregar, etc. E o que acontece? Existem muitas pessoas querendo o título de ancião. Escrever lá no peito, sou o ancião da igreja. Mas não estão correndo atrás de desenvolver os seus sermões, não estão visitando ninguém, não estão preparando outros para pregar, para serem também anciãos. Viram um clube do bolinha, simplesmente em torno do título ancião, ou diácono, ou tesoureiro, ou chefe de departamento. E todas as condenações que são lançadas contra os pastores, são lançadas também contra nós. Não estou dizendo contra eles. Nós que assim o fazemos, porque queremos nos beneficiar do status que a igreja nos dá. Quem sabe lá na nossa casa ninguém ouve a gente, mas se a gente sobe para pregar, todo mundo presta atenção. Isso não confere um certo poder? Aí eu fico feliz, porque eu falo, todo mundo ouve. Em pouco tempo eu posso estar sendo o quê? Uma pessoa que prega, não é porque eu amo a Deus, não é porque eu amo as pessoas, não é porque eu quero pregar a verdade, é porque eu quero que os outros ouçam e digam amém. É uma coisa doentia, espiritual, psicológica, emocional, uma obra do diabo na vida de uma pessoa. As coisas são assim ou não são? Será que eu estou falando bobagem ou isso acontece? Eu acredito que isso aconteça, claro, que eu não tenho por objetivo colocar uma má imagem sobre os pastores, ou sobre os anciãos, ou sobre os tesoureiros, ou sobre os líderes dos departamentos. Tudo isso é necessário na igreja. O livro de Efésios, por exemplo, diz que Deus separou alguns para pastores e mestres, outros para evangelistas, cada um com seu dom para trabalhar pela igreja. Isso não é mal em si mesmo. O mal é Deus te separar para uma obra boa e você fazer uma obra ruim. Deus te separou para uma obra de verdade e de salvação, e você está fazendo uma obra de mentira e de perdição. Isso é o que é errado. Nós precisamos e queremos muitos líderes dentro dessa igreja, em todos os departamentos, e que todos vocês sejam bem-sucedidos dentro dessa igreja. Que vocês subam aqui nesse púlpito, preguem, todos acreditem, percebam em vocês um verdadeiro cristianismo, sigam o seu exemplo e que vocês sejam uma bênção. Mas para isso vocês têm que tomar cuidado de não simplesmente comer a gordura, vestir a lã, matar o novilho cevado, mas aos outros você não dá atenção, não dá amor, não ora, não serve. Vocês percebem qual que é o verdadeiro desafio? Por quê? Porque o único objetivo de haver essa estrutura que a gente chama de igreja é para que uns ajudem os outros. Não é para que eu seja o rei do universo dentro da igreja. O objetivo não é que eu seja melhor do que os outros, porque eu prego e o outro está sentado é pior do que eu. Nada disso. O objetivo é que eu te ajude e você me ajude, e juntos, em amor, nós glorifiquemos a Deus. E quando as pessoas entrarem dentro dessa igreja e elas perceberem que aqui não é um clube de futebol dividido entre Corinthians versus Palmeiras, Santos versus São Paulo, que aqui todos são unidos e não estão uns contra os outros, eles vão preferir vir para cá do que ir para um campo de futebol. Esse é o objetivo. O objetivo não é que a gente pense que a gente é melhor do que os outros. É por isso que a gente tem que identificar o pecado dos líderes de só fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é o ancião, ele é o tesoureiro, ele é o pastor, ele é o diácono, e se esquece das coisas mais simples e básicas: fé, misericórdia e amor. Pregar é a parte fácil, certo? Falar tudo isso aqui é super fácil. Eu tenho que avaliar profundamente o meu coração para pregar para vocês e eu ir para o inferno, não vivendo o que eu prego. E essa é uma mensagem que vocês também têm que levar para vocês. Como é que é? Vocês têm realmente buscado só os benefícios da causa de Deus para se sentirem salvos, abençoados e blá blá blá? Ou vocês têm também de estar dispostos a dar a vida pelas ovelhas, que no final das contas é a sua família, é a sua igreja e a sua comunidade? Agora surge uma questão interessante. Existem muitos líderes falsos, existe muito mau testemunho, existe muita gente gananciosa, existe muita gente mundana e carnal querendo comandar a igreja. Mas Deus perde o controle? Uma das coisas mais fantásticas a respeito de Deus
é que pode vir o diabo inspirar o homem a comer o fruto do bem e do mal. Através disso, entra o pecado na humanidade inteira, uma desgraça completa, maior impossível. E no meio dessa desgraça inteira, sabe o que Deus faz? Através de uma cruz, Ele resolve o problema. É fantástico, é maravilhoso, porque Ele é o Deus que está no controle. E é assim que a profecia de Ezequiel continua para terminar, dizendo assim: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim eu buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons no monte de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. O ser humano não consegue resolver o seu problema. Da mesma forma como você não consegue resolver os meus problemas, eu não consigo resolver os seus. Então, confiar nos líderes humanos para isso é ilusão. E muitas vezes nós nos sentimos perdidos, aflitos, doentes, tristes, como se a vida espiritual não fizesse sentido, como se as coisas fossem muito difíceis e seguir o caminho do mundo é mais fácil. E tudo isso pode ser verdade, mas tem uma verdade maior. O Senhor Deus do universo em pessoa te procura, vai até você, te fortalece, te cura, te toca, te ajuda, te acompanha em todos os lugares da sua peregrinação nesta terra. E os planos dele não podem ser frustrados. E o plano de Deus é te levar para a tua terra, para o lugar onde você vai se sentir em casa para sempre, onde o pecado, a dor e a morte jamais entrarão. Sabe, meus irmãos, o pecado é normal, é comum, muita gente faz, mas ele não é obrigatório. Nós não precisamos ser egoístas, mundanos, maldosos, avarentos, porque nós podemos aprender de Cristo, amarmos uns aos outros, amarmos a Deus, e nesse processo sermos aquilo que Deus quer que a gente seja. Líderes na nossa família, líderes na nossa igreja, líderes na nossa comunidade, e saibam que Deus vai nos colocar por cabeça, não por cauda. Essa é a promessa dele para cada um de vocês. Para que vocês alcancem essa promessa, olhem para o pecado, se vocês têm pecado. Peçam perdão, porque o pecado é fútil e podre. Recebam o perdão dos pecados e sejam fiéis. E que vocês sejam instrumentos através dos quais Deus cura as pessoas, Deus abençoa as pessoas, Deus salva as pessoas. Que vocês sejam essa igreja, como eu creio que vocês desejam ser. Que assim seja na minha vida e na vida de vocês, de forma que possamos glorificar o nome do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É isso que vocês querem? É uma vida mais honesta, mais aberta, mais poderosa com Deus? Eu preciso disso, eu quero isso. Se você também quer, dê um passo de fé, levante-se e vamos terminar em oração. Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso, estamos no fim de mais um sábado e nós te agradecemos pela Tua presença na nossa vida, Pai. A Tua presença que nos alerta dos perigos do pecado, Pai. De sermos egoístas, maldosos, mundanos e só nos beneficiarmos das coisas da igreja, sem entregarmos a nossa vida a Ti e a Tua causa, Pai. Livra-nos de sermos assim, Pai. Que o Senhor coloque em nós o coração de verdadeiros adoradores, Pai. Que entregam a vida na Tua causa, Te amando e amando todas as pessoas. Para isso nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados.
no nosso coração, nas nossas palavras, na nossa mente, no nosso caráter, nos nossos relacionamentos. E assim que possamos realmente, Pai, refletir a Tua verdade, a Tua vontade e testemunharmos de que viver com o Senhor é muito melhor do que viver longe dos Teus caminhos, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um desta igreja, que o Senhor conceda os sonhos, os planos, os desejos, as necessidades de cada um, e que o Senhor nos use para fazer uma obra linda neste bairro, que o Senhor abençoe a liderança desta igreja em todos os departamentos, de forma que essa igreja seja Tua, instrumento Teu para a salvação dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.